A gente segue no nosso Agora Metrópolis porque o governo do presidente Lula lançou hoje, nesta segunda, o Desenrola 2.0, que é o novo programa de renegociação de dívidas para tirar os brasileiros do sufoco. A equipe econômica apresentou os detalhes do projeto numa coletiva de imprensa lá no Palácio do Planalto. E a gente conversa agora com o economista Caio Augusto, que vai nos explicar como o programa vai ajudar diretamente essas famílias. Caio, muito boa tarde. Caio, a gente sabe que endividamento é algo que praticamente todas as famílias brasileiras estão lidando atualmente. Queria que você fizesse uma análise do programa como um todo, o Desenrola 2.0. O senhor acredita que, de fato, ele vai ter uma aplicabilidade, vai conseguir sanar esse problema, pelo menos de forma imediata, que a gente tem visto aqui no Brasil com o endividamento das famílias? Primeiramente, boa tarde. O que eu visualizo sobre esse programa é o seguinte: há uma continuidade da situação que fez com que a primeira edição desse programa viesse à tona, que é o grande diagnóstico, né? O endividamento das famílias está bastante elevado e ele precisaria ter alguma solução de curto prazo. O grande problema é que essa é uma boa ideia, ninguém está dizendo que não é uma boa ideia, é uma boa ideia, só que ela tem dois poréns. O lado da boa ideia é que, de fato, tem capacidade de dar um certo alívio no endividamento, ao menos no que tange a curto prazo. Acredito que não vai resolver a situação de todas as famílias, mas que, né, pode ser que algumas dívidas antigas aí possam sair do caminho, várias pessoas vão conseguir limpar o seu nome, isso é bastante positivo. E o aspecto também de proibir, né, a utilização de bets por quem topar o Desenrola 2.0 é bastante positiva. Só que essa ideia positiva, ela vem com dois poréns. O primeiro, já estamos na segunda edição, né? Eu comecei a minha fala dizendo, o que motivou a primeira edição, já estamos na segunda edição. Então, há a potencialidade, há o efeito potencial disso virar um novo refis. E por que eu digo que isso é um porém, que isso não é uma coisa boa? Existem empresas no Brasil, empresas que têm, né, grandes advogados e estruturas que conseguem suprir isso, que elas vão de refis em refis, adiando o pagamento de vários impostos e tudo mais, e acabam utilizando isso para a Caixa. Não estou dizendo que as famílias vão fazer isso. Só que o problema do potencial efeito refis é o seguinte, a pessoa fala, eu vou resolver a dívida agora, eu vou entrar em novas dívidas e no próximo desenrola eu vou tentar resolver a situação. Eu já havia dito isso quando havia sido perguntado sobre o Desenrola 1.0, dizendo, olha, há um potencial efeito refis. Tendo o segundo em menos de 2 anos depois, então já fica ainda mais configurado. E o segundo ponto que eu acho que é um grande porém é o seguinte, na teoria, essa ideia é muito boa porque ela reduz o endividamento, ela tem a capacidade de reduzir o endividamento das famílias, só que o problema é que é o seguinte, tudo isso, essa é mais uma medida que vai na direção de basicamente todas as medidas econômicas, com raras exceções tomadas em Lula 3, que levam em consideração o mesmo universo econômico que existia entre 2008 e 2010. Para você que não estivesse lembrando, vou refrescar sua memória um pouquinho, 2008 a 2010 foi aquele período do pós-crise, né, a quebra da Bolsa de Nova York e tudo mais. E o que aconteceu naquela época? No Brasil, havia um espaço razoável de endividamento, tanto no governo quanto nas famílias. E naquele momento, a estratégia principal utilizada para que a economia brasileira não passasse por um momento forte de recessão foi justamente ampliar os gastos do governo pelo lado da máquina pública e ampliar a capacidade de consumo das pessoas por meio do crédito. Entre 2008 e 2010, isso funcionou muito bem. A economia brasileira teve apenas uma queda de 0,3%, que foi muito menor do que várias outras economias, e de fato aquela história lá, essa crise vai ser uma marolinha, era verdade. Só que naquela época, de novo, havia espaço de endividamento e era uma outra situação. Então, quer dizer, o governo saiu ali, entre aquele período e o final de Dilma I, o governo saiu da faixa de 50% para a faixa de 70% de dívida pública. E quando a gente olha para o espaço presente no endividamento das famílias, também houve um aumento muito grande. Agora, quando a gente olha para 2026, a sensação que dá é que o governo ele continua com esse mesmo pensamento,
Ah, já sei como que a gente faz a economia não desacelerar. A gente, né, concede crédito, permite que as pessoas se endividem e assim elas girem a economia. Só que não é a mesma situação, né? Vamos lembrar aí, por exemplo, logo no começo, em 2023, teve aquele programa, porque carro popular no Brasil, pessoal, pelo amor de Deus, né? O carro a 80, 90 mil reais, com a renda média do brasileiro sendo 3 e pouco, quase 4, não existe mais esse negócio de carro popular, tá? Então, assim, a impressão que dá é que a ideia, sim, é boa, pode ser que ela traga bons frutos, só que com dois poréns. O primeiro, pode ser que se esteja criando uma tradição de eu vou resolver a situação agora e aí eu crio novas dívidas, porque vai ter um desenrola 3 e o desenrola 4 e o desenrola anual. E também outro grande problema, o governo poderia aproveitar essa situação para pelo menos, né, focar um pouco, olha, você deu uma desafogada nas dívidas, será que você não poderia avaliar melhor, né, os gastos que você faz ou como é que aconteceram essas dívidas? No entanto, o governo, com chances muito, muito, muito grandes, conforme a eleição se aproxima, vai incentivar as pessoas que agora vão reduzir o seu endividamento e algumas delas até zerar o seu endividamento. O governo vai acabar incentivando, ainda nesse ritmo até as eleições, que as pessoas consumam para que a economia circule. Então, quer dizer, é uma ideia legal, mas que no final das contas a gente sabe que a intenção não é tão boa quanto poderia ser de verdade. Me fez pensar muito, principalmente do ponto de vista agora mais prático. Obviamente, você já deixou claro aí que, de fato, há uma intenção, na verdade, de gerar mais consumo, afinal, as pessoas não vão ter as dívidas, e isso pode acabar se tornando aí um problema que vai se agravando de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que te perguntar, então, o que você acha que poderia ser feito de forma para que essas pessoas possam se educar economicamente, para que um desenrola não seja necessário, mesmo que aqui estejamos falando de forma mais, né, esperançosa até. Olha, se a gente for olhar, essa infelizmente é uma questão que é mais para o médio e longo prazo. Eu digo que essa ideia, né, do desenrola é uma ideia positiva porque ela olha para um problema do curto prazo, que está de fato deixando milhões de famílias no Brasil bastante preocupadas e tirando o sono de muita gente, e endereçando isso. O problema é que não se tem esse próximo passo. Esse próximo passo, existem diversas campanhas que poderiam ser feitas a nível educacional. Olha, você está olhando o dinheiro direito? Olha, como é que você faria para não cair no rotativo do cartão de crédito? Ou, por exemplo, que seja uma coisa bastante básica, mas que já faz muita diferença, né, ter alguma campanha dizendo, olha, quando você vai tirar o extrato do banco, você vê lá, tem o dinheiro que você tem e tem o cheque especial. O cheque especial não é porque você é uma pessoa muito especial, é um crédito que o banco pode te conceder a um custo bastante elevado. Entendeu? Então, assim, dinheiro mesmo é o que está entrando para você por mês. O que é crédito é o banco emprestando dinheiro para você a um juro bastante elevado e que vai acabar te trazendo alguns problemas. Não é a coisa mais simples do mundo, é o tipo de campanha que precisaria ser contínua, precisaria ser levada adiante, mas assim, não é impossível, tá? O grande problema, e eu realmente acho isso muito problemático, é quando o governo, num espaço de pode olhar no calendário aí, no máximo 6 meses, o governo que agora, né, o Lula foi lá na TV, olha, estamos preocupados com o endividamento, esse mesmo governo vai falar, agora você liberou um espaço, por que você não poderia fazer um puxadinho na sua casa? Por que você não poderia trocar de carro, não trocar a geladeira? É um grande demonstrativo de que Lula 3 está preso no intervalo temporal que consiste entre 2008 e 2010. É basicamente o que eles visualizam. Médio prazo, longo prazo, vamos tratar de educação, vamos mostrar alguns temas mais básicos, porque na média, no Brasil, a gente não é educado a lidar com dinheiro, então não é nenhuma questão de culpabilização, de falar, nossa, como que as pessoas não sabem disso? A gente não é educado para dinheiro. Mas isso, ao longo do tempo, poderia ser suavizado com algumas campanhas dando algum toque. O Brasil já fez isso com vacinação, o Brasil já fez isso com algumas questões da língua portuguesa, o Brasil já fez isso com questão de usar preservativos, o Brasil já fez isso em diversas direções. Daria, não é imediato, não é tão rápido quanto
um programa como esse, mas daria para avançar numa agenda como essa, de cunho educacional, se o governo tivesse interesse. E aí, no caso, eu estou falando mais desse, mas se qualquer governo tivesse interesse de lidar com esse tipo de questão de maneira mais aprofundada e mais séria. Eu quero também te questionar a respeito de uma medida específica desse novo desenrola, é de que os usuários eles vão ficar bloqueados de usar bets, fazer apostas online por um ano. O que é que você achou dessa medida? Eu achei excelente, porque no final das contas, uma parte razoável desse endividamento, né, alguns números aí indicam que mais de 150 bilhões nos últimos anos, que é bastante dinheiro, isso aí eu vi um comparativo disso, eu achei impressionante. Isso é mais do que o brasileiro gasta no Natal, por exemplo. Se a gente for ver que é a época mais movimentada de comércio. Então, isso vai muito além do que poderia ir, sabe? E também uma outra questão que é importante, né, que algumas pessoas colocam tudo na mesma prateleira, mas a meu ver são coisas diferentes. Tem gente que fala assim, mas isso e cassino são a mesma coisa, isso e a loteria do governo são a mesma coisa. Cara, não são. Definitivamente não são. Porque a loteria, embora tenha aplicativo hoje da Caixa que você consiga fazer esse tipo de aposta, ela não fica o dia todo em todas as redes sociais, em todos os lugares que você vai, e apitando no seu bolso, no celular, que hoje é praticamente um órgão externo de todos nós, te dizendo: olha, você poderia jogar, olha, você tem um crédito, olha, tem uma capacidade boa de você ganhar um dinheiro, de você resolver sua vida. Então, assim, eu achei excelente essa medida e digo mais: o governo poderia aproveitar essa oportunidade desse ponto de bloqueio, que eu não sei exatamente a nível operacional como é que eles vão fazer isso, mas poderia aproveitar essa oportunidade para criar um pré-cadastro ou algum tipo de cadastramento desses CPFs para, cara, tentar bloquear, tentar segurar ao máximo. Porque, no final das contas, todos sabemos aí, estamos acompanhando que, para além de uma questão financeira, isso aí está destruindo famílias, no final das contas, né? Muitas pessoas estão tirando a vida, né, se endividando amplamente. Então, assim, eu achei uma medida excelente. Eu espero, sinceramente, que não seja só para o curto prazo essa medida. Não, não estou dizendo, né, de durar só um ano, mas o que eu quero dizer que não espero que não seja só de curto prazo. Espero que o governo só não bloqueie esses CPFs e daqui a um ano, beleza, pode voltar ao normal aí com as casas de aposta legalizadas pelo governo e pode voltar a jogar. Eu espero que seja alguma coisa que tenha alguma coisa a mais, entendeu? Porque, de novo, quando o assunto é endividamento, o curto prazo importa. Algumas medidas que aliviam esse curto prazo são importantes, só que mais importante do que resolver esse problema, e de novo, já é a segunda vez, tudo dentro do próprio mandato, desse terceiro mandato do Lula. Se é algo que está acontecendo, está criando-se uma recorrência, se você não tratar da causa daquele endividamento, você vai acabar tendo de fazer o desenrola 3 e o 4 e o 5, e aos poucos você vai criando na cabeça das pessoas o hábito que as grandes empresas que ficam protelando impostos e se utilizando disso na gestão de caixa próprio fazem com o refis, que é uma coisa bastante negativa, um incentivo bastante negativo. Quando a gente fala das famílias, né, diferentemente das empresas, as famílias não têm um grande corpo de advogados para lidar com isso. As famílias vão simplesmente dilapidando seus próprios patrimônios. Então, achei uma ideia excelente e espero que não pare por aí. Espero que o governo faça alguma coisa com esses dados na direção de vamos realmente reduzir o problema. Porque, de fato, uma outra questão também que é muito colocada na mesa, mas então deveriam tirar todas as bets. Eu acredito que não precisaria ser nessa direção. Mas a regulamentação das bets até agora foi basicamente paga uma licença para o governo que você pode operar e nada mais. Isso é muito danoso, a gente já está vendo em todos os aspectos possíveis. Então, medida muito boa essa aí. Caio, muito obrigado por participar com a gente no Agora Metrópolis. Qualquer novidade sobre o desenrola, você volta aqui com a gente para conversar mais um pouco. Obrigado. Maravilha.